Ora viva, estou de volta e desta vez com um tema bastante interessante, algo que eu já queria, um tema que eu já queria trazer para aqui para o programa há muito tempo, mas e, o tema e a minha convidada. Eu já estou a correr atrás dela há muito tempo, mas ela andou a esquivar, mas hoje ela está aqui comigo, está aqui, vai conversar comigo, vamos falar sobre um monte de coisas. Mas, para já devo dizer que o tema principal é a alimentação. A alimentação, infantil, alimentação da mulher, antes e depois dos 35. Vamos falar sobre isto e muito mais. Mas antes disso, eu vou apresentar a minha convidada. Ela é especialíssima, ela chama-se Cristiana. Cristiana, bem-vinda aqui ao programa A Conversa com a Beatriz. Beatriz, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz por poder ter encontrado um momento ideal. Pois é, Tudo né? acontece Demorou, no né? momento certo. Chegou o momento da gente Tudo no poder tempo estar de junto. Deus, É né? verdade. Chegou o Olha, momento da gente poder estar aqui. Quero hum, conversar e bater um papo. Com certeza, sempre o papo aqui com o seu programa é sempre tão agradável, informativo, divertido, interessante. E hoje vai ser igual. acredito que você lá em casa já deu conta que a gente está aqui falando assim e tal do Brasil, a gente está pegando e tal, mas a gente não perdeu, não perdeu não é, Cristiana? A gente só ganha, não é assim? É Ok. verdade. A Cristiana é brasileira e ela é casada com um irmão nosso, um angolano, e como nós os angolanos temos o hábito de, marido do meu não, a esposa do meu amigo, não é, é minha cunhada, Sim, não é? sim. Todos os angolanos chamam de cunhada? Chama de Chamam de cunhada, né? E como é que te sentiste a chama de primeira vez quando te chamaram cunhada? assim, a gente já, né, tinha uma noção de estando casada com o Paulo, né, e saber como que funciona. E na verdade, assim, a personalidade do angolano não diferencia muito do brasileiro, né? O brasileiro também é muito assim, de te conhecer hoje já tá, e aí, amigo? E aí, colega? E aí? Então, assim, essa familiaridade, né, Até porque nós essa, temos a quentura. mesma raiz, não É é? verdade, é Temos a mes verdade. raízes históricas. É a mesma quentura, né? Então, não foi fácil. Foi Foi fácil a gente a entender interação. esse tipo de relacionamento, pessoal, assim, todo mundo é família mesmo, né? Igual lá no Brasil mesmo, todo mundo é primo. Lá no Brasil eu não chamo de cunhado, não, chamo de primo. Prima. Todo mundo. Não, você é meu primo, todo mundo é primo. Então, lá agora também todo mundo é cunhado, é tio, então não foi difícil, não. Uhum. Cristiana, como é que foi a tua infância? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. eh, Desde que eu nasci, eu sempre estive no mesmo local. Eu sou nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, naquela cidade que a gente aprendeu a amar, né? E dali eu não saí pelos próximos 30 anos da minha vida. Sempre morei em Duque de Caxias com meus pais, né? Tem meu pai, minha mãe, que já não vive mais entre nós, mas nasci ali, morei, tenho 4 irmãos, né? Comigo eu sou a caçula, sou a mais nova. Tenho mais 4 irmãos que ainda estão lá, morando em Duque de Caxias. E a minha infância foi uma infância comum, normal, Sempre né? foste uma criança tranquila Uma criança ou tranquila. aquela assim bem capetinha? Não, eu sempre fui uma criança tranquila. Eu acho que, não sei, por ser a mais nova, né? Tem muitas famílias que a mais nova é a mais agitada, né? Mas lá na minha casa não. Eu sou a Uhum. mais nova e sempre fui a mais A mais tranquila. calma, a mais tranquila, né? Assim, eu tive também muitas. A educação que meus pais me deram também foi uma educação bem sólida, né? Então, assim, de questão de estar tendo um bom comportamento na escola, né? E pela minha vida toda, né? Também, meus pais sempre me ensinaram os princípios da palavra de Deus. Eu fui criada nesses princípios, né? A partir dos meus 8 anos aí eu já comecei a ir para a igreja e embasando nesses princípios cristãos,
né? Então, essa foi a minha infância, né? E a tua juventude, como é que foi? A minha juventude seguiu o mesmo padrão, né? Também, né, sempre estudando, fiz minha faculdade, com os meus irmãos, também os Dizeste princípios qual foi a bíblicos. especialidade? Eu me formei bacharel em nutrição. Vamos falar daqui a pouco sobre Isso, isso. isso. Como eu disse no princípio, vamos falar sobre alimentação e é uma das razões também que fez com que eu trouxesse aqui a Cristiana hoje aqui no programa. Sim. Hum, Então, a minha vida era essa, né? Ir para a escola, meus finais de semana, né? A gente procurava sempre brincar em casa, né? Meu pai tem uma piscina lá e eu me lembro de sempre estar ali na piscina nos verões do Rio de Janeiro, que é aquele quentes. calorão. Então, a gente sempre tinha piscina ali à disposição para brincar com os meus irmãos, né? Então, a minha vida foi uma infância tranquila, uma juventude tranquila, né, centrada, né? Eu terminei os meus estudos e direcionei logo para fazer a faculdade, né? Eu não tive um período de pausa, eu terminei o meu ensino médio e fui direto fazer a faculdade, que eu já estava bem assim idealizada no que realmente eu queria, que era a área da saúde, né? Eu fiz minha formação técnica em enfermagem, eu sou técnica de enfermagem no meu ensino médio, né? Lá no Brasil, você, quando faz o ensino médio, você pode escolher em duas áreas, né? Três áreas. Você pode escolher fazer algo geral, você pode escolher fazer algo eletrônico, né? Uma parte elétrica, e você pode escolher a área da saúde. Eu escolhi a área da saúde, então eu já estava um pouco encaminhada no meu ensino médio, eu estava encaminhada o que eu faria na minha faculdade, que seria também dentro da área da saúde, que foi a nutrição. Eu estou a ver aqui alguma convergência. A semana passada eu entrevistei o Paulo, que é o teu esposo, e ele disse que também fez enfermagem numa primeira fase. Vocês parecem que seguiram os mesmos passos, não é? É verdade. Um num lugar, outro no Outro noutro. E outro, como é né? que foi esse encontro? Ah, Como é que vocês se conheceram? essa história é bem longa, né? Então, bom, nós, né, o Paulo comentou também, né, que ele foi criado também nos princípios bíblicos, né, e como eu também, e nós, assim, eu no Brasil e ele em Angola, sempre prezamos e tínhamos um sonho de ter uma família, né, de formar um lar, né, sólido, né, um lar sério, levar a sério realmente uma família, um casamento. E no Paulo, né, lá em Angola, também tinha um sonho de ter uma vida, né, melhor, ter oportunidade, né, de poder estudar e tal. E ele, a um certo momento, planejou e deu certo, e ele, né, foi para o Brasil estudar, fazer a faculdade. E eu estava lá no Brasil. Né, e ele foi lá para a mesma cidade onde eu estava morava, que é o Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, porque ele tinha já alguns conhecimentos ali na cidade do Duque de Caxias, né? Alguns relacionamentos interligados ali Uhum. em Duque de Caxias. E ele chegou ali para estudar e tal. E, né, uma amiga minha, né, foi um cupido, né, Cupido. a que Tem sempre uma interligou, amiga aí no meio. interligou a gente e nós nos conhecemos, né, no Brasil. Na verdade, ele me conheceu meio que primeiro pelas redes sociais. Não sei se a gente lembra, né, se tinha lá em Angola o Orkut. Vocês são do tempo do Orkut? Não, Não? Então, não. era uma rede social parecida com o Facebook, né? Mas um pouco menos atualizada do que Menos o Facebook, é atualizada, menos claro. moderna, Menos talvez. moderna. Uhum. E aí a gente se conhece, ele me conheceu ali naquela rede social e, né, surgiu ali o interesse, depois nós nos conhecemos pessoalmente, encurtando toda a história, né, que é bem longa. Uhum. E E nós aí, queremos ouvir o finzinho e tal. e aí nós nos conhecemos e, né, Foi amor à primeira foi vista? amor à primeira vista, começamos um relacionamento e 2 anos depois nos casamos. Nossa, que história mais bonita. E já foste a Angola? Sim, sim, fui em Angola. De que é que mais gostaste? O que eu mais gostei em Angola foi a simplicidade e o amor do povo, né? A facilidade como o povo, as pessoas têm de se relacionar e de gostar de você e de te ajudar, né? E ajudar um ao outro com tanta facilidade, né? Algo que me marcou muito em Angola foi
a dificuldade, né? A miséria, toda a luta que o povo tem, né? De todas as situações que o povo angolano passa, né? As dificuldades que o povo angolano passa, mas isso não tira a alegria do povo, né? Isso é uma Continua sendo característica. pessoas felizes, continua havendo amor no coração, né? Apesar de todo o sofrimento, o ódio, o rancor, né? A amargura não tomou conta do povo angolano. O povo angolano continua sendo um povo amoroso, um povo que gosta de ajudar e um povo alegre, feliz ao mesmo tempo. Então, isso me cativou bastante no povo africano. E o povo africano tem um pouco da personalidade também do povo brasileiro, né? Assim, faz amizade em onde chega, né? Tá chamando de amigo, já é da família, chama de primo, chama de tia, chama de... Então, é muito É o calor humano, parecido. não é? Sim, sim, é um povo muito vibrante, como o povo brasileiro também, né? Um povo vibrante, um povo acolhedor, um povo que abraça mesmo onde chega, né? Olha, vocês, Cristiana, vocês têm referências de 3 países completamente diferentes. Uhum. Eu estou a falar de Angola, estou a falar do Brasil e agora dos Estados Unidos. Qual é, que tipo de educação é que vocês, quais são as referências ou as influências dessas 3 nações, falando da educação, o que que isso, qual é a referência que isso vos dá para vocês darem uma educação concisa e precisa aos vossos filhos? Bom, nós realmente, né, passamos por 3 países, né, e um dos nossos filhos, né, que é a Tamara, que é a minha filha mais velha, aliás, eu nem falei, né, eu tenho 2 filhos, o Benjamin, que tem Olha, 6 anos. culpa minha, eu que devia ter perguntado, né, logo de início. Não, Mas de eu me estava tão, apresentar. assim, tão ansiosa em ter-te aqui que acabei por me Não, esquecer. tem problema. Eu tenho a Tamara, que tem 11 anos, e o Benjamin, de 6 anos. A Tamara, né, é a nossa primeira filha, então ela passou com a gente por esses 3 países, né? Ela esteve no Brasil, nasceu no Brasil, minha filha nasceu no Brasil, a Tamara, o Benjamin também nasceu no Brasil. Depois fomos para Angola e viemos para cá. Então, é uma, ela ganhou, né, essa tripla cultura Cultura. e é muito importante. É muito importante que a gente conheça, que a gente adquira, porque todos os lugares têm a sua cultura própria, nenhum Hábitos e costumes. hábitos e costumes diferentes, e nenhum lugar é totalmente perfeito, e nenhum lugar é totalmente imperfeito, totalmente ruim. Todos os lugares você pode adquirir coisas boas e coisas Coisas que não são ruins. boas, que você, Pois é. né, que você não pode trazer para a sua vida. Então, do Brasil, de Angola, daqui dos Estados Unidos, existe um pouco de cada coisa que a gente insere, que eles absorveram, que nós também absorvemos como adultos, porque nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para absorver, e que a gente procura tirar o que é bom, né? Baseado também na nossa educação, naquilo que eu recebi, naquilo que o meu esposo recebeu, que não difere muito, né? Na nossa educação familiar foi praticamente a mesma, né? Estando em lugares diferentes do mundo, a gente praticamente recebeu a mesma educação, a gente conversa, a gente, né, conversando a gente descobre, né? Não, realmente faz parte, foi isso mesmo que a gente aprendeu, tal. Isso nós conversamos no noivado, no namoro, tá? Olha, é muito importante, viu? Isso você vê no noivado e no namoro, né? Não é depois de casado. No namoro e noivado Porque é outra depois do casado o mal fase já está feito, para né? você para você entender e conhecer o seu esposo, conhecer a pessoa que será o seu esposo, qual foi o tipo de educação que ele recebeu, como que ele trata a família dele, tudo isso. Então, nós, né, isso é papo para o terapia Da familiar, né? terapia Então, lá do familiar, meu pois é. esposo que vai falar. Então, mas, acima de tudo, né, eu acho que o respeito ao próximo, né, ah, Respeito. o É uma respeito, palavra muito poderosa, não é? sim, sim. E é isso que, assim, nós ensinamos os nossos filhos, porque eles viram as diferentes culturas, diferentes situações sociais, né, que as diferentes pessoas passam ao redor de diferentes países. Pois é. Então, assim, eles aprenderam a respeitar, e eles precisam aprender diariamente, então, a respeitar que cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua limitação, né?
e que ninguém é melhor do que ninguém, né? Porque estivemos no Brasil, que está, né? São 3 países em níveis diferentes, De né? Em desenvolvimento. desenvolvimentos diferentes, que, assim, eles viram. E a gente vê que, assim, ninguém é melhor do que ninguém pelo valor que tem na conta bancária ou pelo. Isso é. Isso Condição não, social, condição social não define não ninguém. define. Não Pois é. define ninguém. Então, assim, eles Uhum. têm isso muito claro. Acabamos aquele tema, que é nutrição, alimentação. Ninguém vive sem Ok. comer, sem comida. Ah, é. Ahn, Quando é que um ser humano deve se preocupar com a sua alimentação? É quando já adulto ou quando tiver ou no útero da mamã? Precisa se preocupar com a alimentação desde o útero. Desde o útero ou desde o primeiro dia de nascimento. Eu digo, Eu estava aqui a pensar até, será que a mãe deve se preocupar em alimentar-se melhor antes de pensar em engravidar ou durante a gravidez? a mãe precisa pensar em alimentação sempre, sempre. Desde antes, a mãe precisa pensar na alimentação no antes, no durante E o e no depois? pós. Sempre. Todos os hábitos que você tem, tudo que você coloca para dentro da sua boca, né? E até mesmo hábitos emocionais, alimentares e hábitos físicos, tudo vai passar para o seu bebê. Eu sei isso por experiência própria, né? Eu tive 2 gestações e na minha primeira gestação, todas as gestações eu procurei ter uma alimentação saudável, né? É, claro, né? Eu como nutricionista, eu sou nutricionista e eu tenho meus momentos de comer aquelas guloseimas, aquelas coisas que eu sempre fui uma nutricionista, todos os meus pacientes, eu nunca fui uma nutricionista proibitiva. Você não pode comer aquilo, você não pode, a não ser que o caso fosse extremo. Quer dizer, pode Mas, comer, mas tem que dosear. É sim, isso? eu, né, eu tinha os meus momentos, claro, de comer aquelas gostosuras, as guloseimas, que um ser humano não consegue ficar sem. Mas eu percebi que na minha primeira gestação, na Tamara, assim, eu tinha alimentação saudável e tal, mas como eu tive muitas. Enjoei muito e tal, então eu acabei ah, me desligando um pouco mais da minha alimentação saudável, né? E ficando ali no meio termo, equilibrando as coisas em 2 pesos, 2 medidas. E a Tamara se alimenta saudável, né? Mas algumas coisas eu tenho que forçar um pouco e tal, nos legumes, as verduras. Já no meu Mas segundo isso, filho, essa rejeição, sem querer interromper-te, sim, essa rejeição da criança, isto é normal em todas as crianças, porque a uma dada altura as crianças vão rejeitando certos tipos de alimentos, principalmente os legumes. sim. Mas será que existe alguma forma de prevenção para que quando essa criança atinja certa idade, vamos dizer a adolescência, não tenha essa aversão aos legumes, por exemplo, e à fruta? Há até crianças que não gostam de fruta, não é? Sim, essa aversão, ela precisa, se ela começa na infância, ela precisa terminar na infância. Ela precisa, se ela não busca, se os pais não procuram buscar finalizar essa aversão na infância, provavelmente vai ser um adulto que vai crescer averso mesmo a legumes e verduras, né? Isso precisa ser, né, a minha filha, né? A gente começou o quê? A tentar inserir os legumes e verduras de outras formas, né? Porque às vezes você faz a cenoura do mesmo jeito toda hora, toda vez. A criança é o mesmo sabor, ela não vai querer. Tenta fazer a cenoura diferente. Existe a cenoura cozida, existe a cenoura salteada, existe a cenoura crua, que é muito saudável. Agora, Existem diferentes tipos de temperos. Ela vai provar os diferentes sabores e provavelmente ela vai querer, algum momento ela vai querer um outro. Ou diferentes tipos de legumes. Você já fez a cenoura 5 vezes, 6 vezes. Ela não se adaptou? Tudo ah, bem. Existem outros legumes que contêm beta-caroteno, que é um componente muito importante para o sistema imune, né? Para o organismo, né? De todo ser humano. Tem outro legume ou em outras frutas, né? Então, isso e precisa ser a cenoura também sempre pode ser triturada, não é? A criança nem exato. vai perceber que tem cenoura no alimento. Exato. Quantas vezes eu já batia, já fiz suco de cenoura?
Eu já fiz cenoura com laranja, eu já procurei saber, não, ela gosta mais dessa fruta, então eu vou bater essa com essa para ela não vai perceber muito. Então, suco, toda criança gosta de um suquinho, né? Tem o smoothie, né? Hum. Tem aquelas sorvete, que hoje a gente pode fazer também um sorvete de alguma fruta, mas é sorvete, a criança Olha, gosta, isso aí né? na minha casa isso é o dia a dia. Eu faço umas misturas, até já dizem que eu sou uma quimbanda, né? Mas as pessoas já estás a fazer as tuas bruxarias, porque eu misturo tudo. Eu faço sucos com legumes, eu ponho todo tipo de legumes, eu ponho a beterraba e depois fazem umas caretas, mas eu brigo, ponho o pessoal aí para tomar mesmo, porque eu sei que é para o bem deles, né? Sim. Reclamam, mas depois tomam. Sim, Né? sim, mas toda mãe tem um pouco dessa mix, né, de fazer aquelas porções, né? Pois é, umas poções Porque mágicas. senão não funciona, tem que ir assim. Olha, e agora as redes sociais até já ajudam muito nesse aspecto. Se bem que, pronto, há alguns exageros, né? E eu, pelo menos, não sigo tudo que vejo nas redes sociais, mas tiro aquilo que faz sentido para mim. Sim, Eu sigo a lógica, não é? Mas algo que eu tenho visto nas redes sociais é algumas mães a mostrarem os filhos, sabe, aqueles pratos assim, com algumas divisões, e eu sigo em particular uma senhora em que ela coloca o frango, assim, o frango desfiadinho, numa das subdivisões, na outra ela põe a cenourinha, põe o brócolis, põe, enfim, ela põe uma certa coisa. Eu, pelo menos, eu gostei, achei aquela ideia brilhante, porque eu acredito que essa criança vai crescer habituada a diferentes sabores, não é? exato. E, na verdade, para isso funciona para que a criança se adapte a diferentes sabores e também para que a mãe consiga diferenciar qual é a preferência da criança. E também para que a criança consiga discernir, diferenciar. Porque se ela comeu arroz misturado com brócolis, misturado com a cenoura, misturado com tudo, ela não vai saber bem qual é o sabor do brócolis, qual é o sabor da cenoura. A gente tem que saber que é uma criança que está, para a gente, é fácil, né? Eu Pois sei é. qual é o sabor do brócolis, eu sei qual é o sabor, mas a gente está esquecendo que é um bebê. É um bebê que nunca, né, a alimentação que ele teve até aquele momento era o leite. Ele só sabia qual era o sabor do leite, né? Que também, né, a gente que, né, por exemplo, né, você já provou o leite materno. É horrível. Mas o bebê, Não tem para o sabor nenhum, bebê, né? é a É coisa uma delícia. maravilhosa do mundo. E para o bebê é o que provê o sustento dele, né? O suprimento. Aliás, E ao acredito, paladar, tem os nutrientes que o todos os bebê nutrientes. E necessita. o paladar de um bebê não é o mesmo do nosso. Não é o mesmo nem de uma criança, de um paladar de um bebê, não é o mesmo de uma criança de 1 ou 2 anos. Já muda. Então, aquele prato diferenciado ali, primeiramente, o bebê, a mãe vai conseguir ter uma noção. Ah, ele acabou todo o brócolis. Ah, ele sempre acaba toda a cenoura. Ah, ele sempre acaba todo o frango. Um ou outro alimento que ele não está acabando todo, que ele está deixando. A mãe vai fazer o quê? Ah, não vou fazer mais. Não. Ela vai tentar fazer de uma outra maneira. Criar Ela vai ideias. tentar, sim, colocar uma outra criatividade. E o bebê, ele já vai começar a diferenciar, ele vai começar a diferenciar no paladar dele. Ah, esse é o sabor da cenoura. Ah, esse é o sabor da batata. Ah, esse é o sabor da couve ou da abobrinha. Ele já vai ter diferentes contatos, né? Porque quando a gente dá uma coisa só, que né, eu já vi muitos, não, eu só dou batata. Sempre é batata, purê de batata, ou outra coisa. Como é que a criança vai ter a oportunidade de dizer se ela gosta ou não de outros De alimentos outros se você só alimentos. oferece um? Eu Pois sou é. fruta, só dou banana, banana e maçã, banana e maçã. Tenta outros alimentos, né? Tenta o melão, tenta o mamão, tenta outras frutas, para que a criança tenha a possibilidade de discernir e de fazer a sua própria escolha. Não, poxa, e ter a sua própria preferência, né? Não que ela não vai comer outros, mas ter formar a sua própria linguagem no paladar. O seu paladar vai começar, a paladar dela vai começar a discernir, né? O que ela gosta mais, o que ela tem mais afinidade, o que ela não tem mais afinidade. Aí ela vai buscar ter afinidade, né? Falando de bebés, bem, desde que eu me conheço por gente, aliás, antes de me conhecer por gente, mas eu acredito que todo mundo tenha certeza disso, de que antigamente os bebés bebiam água até mesmo depois de nascer. E agora os médicos proíbem.
Existe alguma razão para isso? Eu interrogo-me sempre. É, porque na verdade, como nós estávamos falando do leite materno, né? O leite materno é o alimento mais completo, é o alimento completo para o bebê. Ali tem tudo. Ali tem todas as vitaminas que ele precisa, tem carboidrato que ele precisa, energia, né? Porque o bebê precisa de energia. Apesar de Pois o é, bebê, ele não anda, mas ele precisa de energia até para sugar o para leite. sugar o leite. Uhum. É um trabalho enorme aquilo. Sugar, um bebezinho, sugar é muito trabalho que ele tem. Então, ele precisa de energia para fazer aquilo, né? E o leite materno é líquido. Também oferece o aporte líquido que ele precisa. Então, até né, dos 6 meses, que é o período onde alimenta, o leite materno precisa ser exclusivo, não há necessidade, porque o leite materno já oferece o aporte hídrico, já oferece o aporte de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, tudo o que o bebê precisa está ali. Então, não há necessidade. Agora, depois dos 6 meses, até os 2 anos, né, já entra ali a alimentação também, né, alimentação sólida, né? Então, aí já é necessário, porque o bebê já não sobrevive 100% do leite materno. Ele sobrevive do alimento materno e também entra a alimentação complementar. Então, aí ele precisa ter um aporte hídrico, não aí vem entrar a desidratação. E também é um valor também calculado, não pode ser à vontade, né? Vamos subir um pouquinho na idade e vamos chegar à idade da prática desportiva. Qual é a relação que existe da alimentação e a prática desportiva? Todas as relações, todas. Eu estava até falando, né, que é uma tríade, né? Na Uhum. verdade, a saúde do ser humano em geral, desde o momento em que ele nasce, né, até a sua velhice, né, é a tríade que comanda a vida saudável, né, que é o sono, né, que é muito importante, que muitas vezes a gente não dá atenção ao sono, desde o bebê até a velhice. Um bom sono vai determinar se você vai comer bem, né? E vai determinar se você vai ter O te suas emoções controladas. E o teu As emoções. desenvolvimento físico e, digamos, emocional, Sim, intelectual, é sim, isso? sim. É o sono, a alimentação e a atividade física. Essa tríade. Se você consegue equilibrar o seu sono e consegue ter uma alimentação equilibrada e consegue ter uma atividade física, praticar atividade física regularmente, e é interessante que os três se completam. Tenta fazer uma análise, né? Vamos estudar um ser humano que, por exemplo, é um ser humano que totalmente sedentário, que come todo tipo de besteira, não consegue comer no horário certo, não ingere legumes e verduras, não bebe água. Coloca esse ser humano para fazer, olha só, você vai começar a praticar atividade física. Não precisa ser muito não, sei lá, uma corrida de 30 minutos por dia. Onde já na primeira semana, começa a ver a alimentação que ele vai ter. Não é algo automático. O corpo do ser humano vai começar a liberar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar que produzimos quando praticamos atividade física. Essa serotonina vai bloquear um hormônio que ele produz pela ansiedade. Então, ele não vai querer mais se alimentar mal. Ele automaticamente vai começar a querer se alimentar bem. E automaticamente ele vai começar também a dormir bem. Porque é uma pessoa que não se alimenta bem, vai ver, ela não pratica atividade física e ela não dorme bem. Essas três precisam estar em conformidade. Quando um não funciona, o outro também não vai funcionar e o outro também não vai funcionar. E a alimentação está de algum modo relacionada com o crescimento? Crescimento, Uhum. totalmente também. Se você se a nutrição, ela é o quê? É fornecer aporte para que aquele bebê cresça, né, de forma saudável, desenvolva todas as suas funcionalidades de crescimento cognitiva, né, físicas, para que ele cresça saudável. Então, tudo está correlacionado. Existe, assim, algum limite? Quando é que uma criança deixa de uma criança que se alimente em condições, quando é que ela deixa de crescer? Mais ou menos, assim, uma ideia. Bom, uma criança, creio que o adulto, a da criança ele cresce até adolescente, 18 anos,
Não está Continua a crescendo, crescer. não é? Sim, mas o importante é que aquela mãe, né, que está gestante, cuide da alimentação para que ela possa ali gerar uma criança, um bebê que desde o seu início. Tudo bem, não, desde o meu início eu não tive oportunidade, não, minha mãe não se alimentou bem, tinha uma alimentação. Minha mãe começou a entender os princípios da nutrição bem tarde, e quando eu já era já um adolescente, e que eu comecei né, a me alimentar melhor. Tudo bem, nunca é tarde. Nunca é tarde para tentar mudar ou adquirir hábitos saudáveis. E isso, quando você começa a adquirir hábitos saudáveis nesses 3 âmbitos que eu falei aqui, né? Atividade física, alimentação e sono, não demora até que os sinais, os sintomas comecem a aparecer. A sua saúde vai começar a melhorar bem rápido. Ahm, para algumas mulheres, eu não diria tabu, mas eu diria que é ainda digamos que um desconhecido, ahm, digamos que cuidados a ter antes e depois dos 35 anos. Eu, em particular, mais uma vez, eu devo dizer que as redes sociais ajudaram muito nisso, porque eu fui seguindo alguns médicos para aí fora, porque nunca tive alguma oportunidade assim de ter uma nutricionista e fazer uma consulta com uma nutricionista para ter aquela orientação no que toca à minha alimentação. Existe algum cuidado que a mulher deve ter depois dos 35 anos? Então, bom, depois dos 35 anos, né, como nós já estamos falando, né, e acho que eu bem antes, ah, muitos vitaminas, né, minerais, muitos nutrientes já começam a ser produzidos com um pouquinho mais dificuldade. Quer dizer, o corpo deixa de produzir certos, nutrientes, é Não é isso? nem que deixa de produzir, Uhum, produz-se, produz. mas com mais lento. Mais lento, A ok. resposta imunológica, a resposta fisiológica é mais lenta, né? Não é né, não são de quando uma criança de 2 anos, de 15 anos, de 13 anos, de 18 anos, 35 anos. Principalmente se é uma mulher que já teve filhos, que já passou, né, para o período de gestação, onde há uma perda hormonal bem grande, né? Somando-se à vida corrida que nós vivemos, né? A parte do princípio que uma mulher de 35 anos, ela já é casada, ela já tem filhos, ou se não é casada, ela já trabalha, ela já toma conta da sua própria vida. Então, já é uma vida, é uma rotina corrida. Então, ela precisa tomar cuidado, né? Ela precisa ser mais atenta na sua alimentação, né? Ela precisa ser mais atenta na quantidade, principalmente, de proteína que ela ingere diariamente, né? A gente precisa dar Quando uma. fala de proteína, o que concretamente? Porque eu acredito que há muita gente que está lá em casa que não sabe o que é isso. É, Proteínas. sim, a proteína é o ingrediente, o nutriente responsável pela construção dos nossos tecidos, ter construção muscular, Uhum. tá? Então, hoje, a gente fala em músculo, né? Eu vou começar a falar também de uma área que eu gosto, que é a área fitness. Então, hoje a gente fala de músculo, a gente pensa que músculo é só aquele fisiculturista, né? Já fizeram um A sinal batata, assim. então. Não. Só quem tem que gerir proteína são os fisiculturistas. Não, só aquelas pessoas que querem ficar os fortões. Uhum. Não. Todo ser humano, desde a criança, precisa ter um aporte adequado de proteína, cada um na sua fase, né? Um ser humano adulto, saudável, hoje precisa ter um aporte de pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Pega aí 1,5, multiplica pelo seu peso, que você vai achar o quanto de proteína você precisa ingerir diariamente. Aí você vai distribuir aquela proteína em Por café da três ou manhã, quatro refeições. almoço, jantar, a café da manhã. O certo seria 5 a 6, né? Café da manhã, a refeição entre o café da manhã e o almoço, o lanche, o jantar e a ceia, talvez se você quiser. Mas, sim, claro, né, gente? A gente vai passar pela realidade, né? Às vezes a gente tem uma vida corrida, não tem como fazer 5, 6 refeições, faça 4 refeições. Só que aí a quantidade de proteína que Tem que você ser vai menor. ingerir vai ter que ser um pouquinho maior, né? Oh, ok. Por exemplo, se, vamos supor, 70, alguém tá a calculadora aí, faz, se quiser. 1,5 vezes 70.
eu acho que dá 100, cento e pouco, sei lá, algo assim. Então, você vai pegar aquele valor e vai dividir pelo número de refeições que você faz no dia. Aí você faz 5 refeições, vai dividir por 5. Ali vai dar mais ou menos a quantidade. Claro, né? Tipo assim, né? Nós ingerimos mais proteínas no almoço e no jantar, né? Almoço e jantar são momentos que a gente ingere mais proteína. Então, aquilo não vai estar dividido igualmente. Então, você vai distribuir mais proteína para o almoço e jantar, mas você precisa ter proteína também no café da manhã, e no seu lanche ou na sua ceia. Alguma fonte de proteína. O que são fontes de proteína? Ovos. O que são fontes de proteína que você pode botar no café da Mas manhã? qual é a quantidade de ovos? Eu preciso saber a quantidade de ovos que se pode comer numa refeição. Porque eu já estava a ver aqui alguém a festejar, mas eu preciso saber a Ah, quantidade de ovos que deve-se achei alguém comer. aqui que gosta de ovo mais do que eu. Uhum. Olha, bom, assim, aí a gente tem que calcular, né? Tem que ver direitinho, né? Uhum. Geralmente, um ovo ele tem aí por volta de 15 gramas de proteína, por aí. Então, provavelmente você pode ter aí 2 ovos, né? Não. Por dia. Quem é que come 10 ovos aí? O que que a gente Me bota a par dessa história. Bem, pula essa. Cristiana. Então, Hum, hum. quem come 10 ovos? Cristiana, bem, olha, eu estou a gostar. A conversa está tão interessante, meu Deus do céu. Está a trazer a resposta a muitas perguntas que eu tinha aqui. Eu tenho a certeza que as minhas amigas e todo mundo lá em casa está a gostar também. E olha, há uma questão também que me preocupa e acredito que preocupa mais gente, é a questão da reposição hormonal. Quando é que se deve fazer uma reposição hormonal? Quando é que não se deve fazer e por que fazer? Esse é um assunto até mais específico da parte de endocrinologia, né? Que Uhum. acredito que realmente um profissional endócrino possa saber Consiga dar responder mais. essa resposta, responder isso com mais propriedade. Uhum. Mas, como a gente estava falando, né? Acredito que a partir depois dessa idade aí dos 35, se você já passou por gestação, né? Então, você precisa estar de olho, né? E numa consulta, tem um acompanhamento nutricional, é importante, ter um acompanhamento com o endocrinologista é importante também, né? Associar esses dois, né? Porque o endocrinologista, se você precisar de um aporte, ele vai estar trazendo essa medicação e a nutrição vai estar trazendo a suplementação, né? O que você precisa estar suplementando, que com certeza todos nós precisamos, né? Como eu estava falando, nós não, com certeza a gente não, hoje em dia, não ingere a quantidade. Isso, na verdade, não é só as pessoas depois de 35 anos, não. Todos. Não ingerimos realmente a quantidade de vitaminas e minerais, né, que a gente precisa ingerir. Não ingerimos, até pela mudança da alimentação hoje em dia, né, pela quantidade de aditivos artificiais que a gente encontra na alimentação. Nós hoje, infelizmente, cada vez mais, principalmente, né, aqui onde nós estamos, ingerimos cada vez menos alimentos naturais, cada vez mais alimentos industrializados, que não contêm a quantidade, né, não fornecem tudo que a gente precisa. Aí tem 2 fatores, né? Os alimentos não fornecem, né, a quantidade, o aporte de nutrientes necessário pela adulteração dos mesmos, e nós, por sua vez, também não, hoje em dia, não conseguimos absorver alimentos, os nutrientes como antes, né? Falando sobre isso de alimentos, digamos, artificiais, vamos falar do colágeno. Quais são os produtos naturais que conseguem produzir a quantidade necessária que um corpo humano necessita de colágeno? Mas eu vou falar concretamente, mas eu não vou particularizar, não vou falar simplesmente da mulher, mas vou falar do homem no geral, porque o corpo humano, todo o corpo humano precisa de colágeno, numa quantidade necessária. E nós sabemos, e como a Cristiana disse logo no início, que a partir de uma certa altura, o corpo deixa de produzir aquela quantidade que o organismo precisa. Quais são os produtos naturais, que conseguem produzir a quantidade que que o corpo humano necessita? Na verdade, assim, a gente precisa ter acesso a todos os tipos de alimentos. Se a gente tiver uma alimentação completa e balanceada, porque no nosso organismo quase nenhum nutriente ele se produz independentemente.
muitos nutrientes, eles precisam de outros Outro. também para produzir-se, né? Um ajuda o outro nutriente a produzir-se. Para Então, balancear. balancear. A gente às vezes vê muita gente, não, vou comprar ali um suplemento só que tem colágeno, porque eu preciso do colágeno, ou só que tem um outro nutriente, ou a vitamina D, porque eu preciso só daquilo. Só que um precisa do outro. Por exemplo, a vitamina C, ela se junta à vitamina D, né? Uma ajuda a outra a se produzir. Então, se você tiver uma alimentação balanceada, mas principalmente, né, os peixes, né, os frutos do mar, principalmente peixes, né, salmão, né, que contém ali o ômega 9, também o azeite, eles vão te ajudar bastante nesse aporte. Mas o que é importante, sim, você consumir todos os alimentos, né, de forma equilibrada, né, Equilibrada. não apenas um mais do que o outro. Eu, em particular, vamos falar de um produto que são poucas as pessoas que vivem sem: o pão. Eh, Uhum. É tão bom, mas acabou por ficar o vilão da história toda, não é? Uhum. Hum, Até que ponto é que o pão é prejudicial à saúde? Ou quando é que ele é prejudicial? Assim, e qual é a quantidade assim que uma pessoa deve comer por dia? Eu, pelo menos, já não como pão. Uhum. Já não como pão faz tempo. Ou melhor, eu faço assim, às vezes, de 2 em 3 meses, eu como um pedacinho de pão. Uhum. Mas a tropa aqui come pão, gosta de pão, né? A tropa gosta de pão. E como eu tenho atletas em casa, e eu eu sou muito assim, nesse aspecto, sou mesmo mãe galinha, eu capricho na alimentação deles. Hum, eu faço aqueles sucos verdes. Suco É verde, uma é muito guerra aqui em saudável. casa para tomarem, mas eu faço suco Sim. verde. Eu ponho a couve, ponho o aipo, ponho a salsa, ponho o Nossa, hortelã, é ponho o limão, maravilhoso. ponho o pepino, Uhum. ponho, enfim, eu faço Uhum. uma mistura, Uhum. olha, é uma feitiçaria terrível é o que eu faço, mas eles tomam mesmo. Às vezes faço beterraba, laranja, ponho cenoura, ponho Exato, limão, exato. então É um eu ótimo vivo. pré-treino, hein? O suco de beterraba, vocês têm filhos que treinam, que é um ótimo pré-treino. Absolutamente, se café da manhã, se você tomar um copo de suco de beterraba, te dá o aporte para treinar Não é? por 2, 3 Para uma horas e ainda criança de 15 depois. anos, é aconselhável. Super aconselhável, é só ingrediente natural. O meu filho, o Benjamin, toma suco de beterraba. Boa. Agora Tamara, meus filhos tomam tudo que é agora que é natural. veneno todo mundo. Ai, meu Deus. Voltando à pergunta, voltando à vaca fria, o pão, é ou não? Então, assim, eu não gosto assim, o alimento, ele não é vilão sozinho. Como eu falei aqui que um nutriente não é benéfico sozinho, nenhum alimento é vilão sozinho, né? Assim, a opção de tirar e colocar algum alimento da dieta não tem problema nenhum, né? Eu, por exemplo, tenho alguns alimentos, algumas coisas que eu não como mais. Uhum. Eu não bebo mais leite. Muito tempo que eu já não bebo leite, né? O meu café é puro sem açúcar, né? Às vezes eu tô tomando café. Olha, eu ouvi dizer que hum, não devemos confiar em alguém que toma café sem açúcar. Porque, Não, mas eu porque não se posso alguém confiar. toma café sem açúcar, quer dizer que é capaz de fazer coisas piores. Não, é verdade. Para Hum, tomar café sem açúcar tem que ser forte. A primeira vez que eu Poxa. provei o café sem açúcar, nossa, mas tem mais de. Olha, tem 8 anos ou quase 10 anos que eu tomo café e é sempre sem açúcar. Aliás, Mas podem brasileiro, confiar em mim, tá? brasileiro que não toma café, Não, brasileiro tem que ter o café. não. Mas assim, Uhum, então tem esse tipo de coisas que se você, não, tudo bem, você quer tirar porque você quer testar, né? Eu tô testando agora o descafeinado, né? Eu tomava o half cafeinado, eu tô testando agora o descafeinado, sem uhum. cafeína. Então, se você quer testar totalmente, mas assim, não dá para considerar um alimento vilão, outro alimento vilão, entendeu? Se você tiver, né, uma alimentação saudável na maioria das vezes, se você pratica atividade física na maioria das vezes, não tem problema se você comer o pão uma vez. Não tem problema se você comer o pão 2 vezes na semana, né? Se você escolhe pelo pão normal, né, para aquele pão fermentado, né, pelo pão de farinha branca, né, pelo pão de Uhum. farinha branca, ou se você escolhe pelo pão integral, ou se você prefere o pão sem glúten, não tem problema se você colocar ele na dieta. Então, não
Uhum. não vai comer ele todos os dias, né? Ou você não vai comer ele várias vezes por dia. Ou aquele não vai ser o seu alimento central. Mas se você Uhum. colocar uma vez ou outra, tudo bem. Bem, A gente está falando aqui, mas, por exemplo, se for conversar com uma pessoa, né, por exemplo, né, alto, né? Ou indução aqui que ele está vendo aquele. hum, Gente, vamos ser realistas. Ó, a minha quantidade, a quantidade de alimento que eu como, não é a mesma quantidade de um claro. atleta, de uma pessoa de 1,90 de Cristiana, altura. pelo amor de Deus, não digas isso, Pelo favor. Então, a porque pessoa. ele vai se sentir mais confortável ainda. Mas não é a mesma coisa. Claro que vai ter um aporte diferente. A pessoa Claro, precisa de um outro aporte. Então, uma pessoa, eu não vou conseguir comer 3 pães, mas, claro, nem 10 tudo, ovos. tudo dentro de uma Uhum. estimativa, tudo dentro daquela tríade nutricional. Assim, Praticando atividade física diariamente, pois né? é, Buscando velar pelo seu sono, né? Dormindo pelo menos 8 horas por 8 horas noite. por No mínimo, dia, 7, 8 horas por noite para por nós noite. adultos, né? Uhum. 7, 8 horas por noite. Para criança aí, 10 a 12 horas. É um Uhum. assunto muito importante também, é o sono da criança. A gente vê as crianças dormindo pouco, né? Com rede social, tudo Pois isso. é. Isso aí já fica mais difícil de você poder fornecer uma alimentação saudável. Se essa criança não dorme, como é que ela vai comer saudável? Não vai. Bem, então já ficou aqui a mensagem. A alimentação de uma criança começa no útero, continua na infância, na adolescência. Então já viu, alimentos em condições que você vai ter, e vai ter longevidade quase garantida, não é? Quase. Agora, assim, já para quase terminar, né? Uhum. Está difícil terminar, está muito bom o tema. Ah, o que é que se deve comer para ganhar peso e o que é que se deve comer para perder peso? No meu caso em particular, eu comecei a ganhar peso assim, do nada. Eu como pouco, eu não sou boa de garfo. Eu sou aquelas coisas que eu gosto e que eu como, assim, tipo um cozido de bacalhau, nossa, não resisto. Um Oh, churrasco, ah, um isso aí mufete, eu não não resisto. tem como abrir mão. E Não, nem não eu, tem, não tem como. eu como nutricionista, como eu falei, eu não sou nutricionista proibitiva. Não Pois, tem como abrir mão pois dessas é. comidas Mas eu gostosas. quero perder peso. Eu também sou um pouco sedentária, mas já vou mudar esses hábitos. Já estou a prometer há algum tempo, mas já vou mudar. Agora vou mudar, agora já vou mudar. Eu prometo, I promise. Mas eu queria Tá saber assim, o que é que. prometida, hein? Eu vou voltar aqui de novo, vou te cobrar. Olha, o que é que eu devo comer para perder peso? E se alguém quiser ganhar peso, o que é que deve comer? Sim, então, na verdade, as mesmas coisas, né? O que muda é a quantidade. O que Uhum. muda é a quantidade que você vai comer e a sua intensidade de atividade física, né? Para os dois lados, né? A pessoa que vai tanto ganhar peso quanto perder peso, ela precisa ficar de olho para que ela não perca massa muscular. Né? A massa muscular é muito importante para a saúde do ser humano. E Então, ela se não eu que pode nem tenho. perder e nem. Não pode perder. Quando ela perder gordura, ela não pode perder massa muscular. E Então, sim, eu posso transformar as gorduras que eu tenho em em massa músculo. muscular, com certeza, e Posso, né? deve. E você não tem gordura, não, você está bem. Você está bem. Eu estou falando que é uma pessoa, ela precisa, todos nós temos, né? Todos nós temos gordura. É, mas E a realização aí parece que. Olha. todos nós temos Uhum. gordura, Quer claro. dizer, Mas, então o segredo é dosear, não é? né? E assim, massa muscular, muito importante. A gente já estava até falando, né? Massa muscular não é só para o fisiculturista. Ter massa muscular não é somente para a pessoa que quer ficar fortão. Não. A massa muscular é importante se você quer, no futuro, quando você tiver 80, 70, 80, 90 anos, como nós vamos chegar aqui aos Vai 90, ser importante. levantar, andar sozinho, fazer as suas atividades sozinho, sem precisar de ninguém te ajudar a fazer isso. É importantíssimo. E para isso, se você quer ganhar ou perder peso, é praticamente os mesmos alimentos. Só que se você quer perder peso, você vai comer menos do que você, gastar mais do que você come. Então, primeiro, se você quer perder peso, você precisa já se matricular na academia, ou começar a correr, ou começar a caminhar, ou começar a fazer qualquer atividade Qualquer física que coisa. você goste. Pelo menos 5 vezes por semana, no
pelo menos uns 30 minutos por dia, pelo Ok. menos. Né? Você vai intensificar essa atividade física e você vai comer menos. Para isso, a gente, né, faz um cálculo de dieta e tal, para que possa ter a quantidade certa. Então, em resumo, você vai gastar mais calorias do que você come. Come. E se você quer ganhar peso, ou você vai até trocar a palavra, ganhar massa muscular, porque ninguém quer ganhar gordura, quer ganhar massa muscular. Se você quer ganhar massa muscular, aí vai ser o contrário. Aí você vai. Desculpa. Aí vai ser o contrário. Aí você vai. Falo de nutrição, eu começo a ficar tão empolgada que eu já até fujo do microfone. Aí vai ser o contrário. Aí você vai tem que. Para ganhar massa muscular, você tem que comer mais e gastar menos. Né? Ok. Então, não que você tenha que diminuir, parar de ir para academia, não. Você tem que continuar indo para academia e continuar comendo sua dieta. Mas só você vai comer mais e você vai continuar treinando. Quer dizer, aquela gordura que você vai comer, né, do alimento, o que Vai você vai transformar comer, em, vai se transformar em em massa músculos. muscular lá no seu treino. Ok. Entendeu? Bem, você agora já sabe. Se você for a Eduardo's, você vai ter comida deliciosa e pode ter também uma consulta nutricional com a Cristiana. Então Sim. é o pacote completo. Eu sou uma mulher feliz. Com os amigos que tenho, já sei. Daqui a bocadinho já vou saber o que fazer. Vou comer pouco e também vou fazer mais exercício e vou ter orientação. Faça o mesmo. Ligue para a Cristiana e você vai estar em boas mãos. Bem, antes de fechar, Cristiana, queres deixar um abraço a alguém especial? Sim, sim, quero deixar um abraço à minha família, né? Tá me assistindo aí, meu esposo, meus filhos. Quero deixar um abraço para minha família também no Brasil, né? Lá, pai, irmãos, tô com saudade. Assim, Sim. assim mesmo já para fechar, uma Sim. música, um cantor. Uma música, um cantor. Bom, o cantor, quero, né, dizer que eu gosto muito de um grupo musical, né, que é o Diante do Trono, que sempre trouxe muitas músicas, assim, que falaram, assim, comigo, né, e me ajudaram na minha caminhada de vida, né, e uma música tem que me lembrar agora, mas eu posso colocar um tema, então? Não será uma música, mas o tema Fica à que é vontade. não desista, né? Não desista. Se você ouve uma música que diz não desista e tenha fé e prossiga, esse é o tema. Porque hoje em dia, né, a gente tem muitos objetivos, muitos sonhos, a vida corre muito rápido. Gente, faltam 3 meses para acabar o ano. Você realizou isso? Foi ontem que era janeiro. Como é que falta 3 meses para acabar o ano? A Assim, vida na corre flecha. rápido. E talvez você esteja aí em agosto e pense, Fazer não nada. consegui realizar os meus objetivos até agora. Vou conseguir em 3 meses que faltam para o ano acabar? Vai. Você vai conseguir começar aquela dieta, você vai conseguir começar a se Ih, alimentar bem, você vai começar a praticar a sua atividade física diariamente, você vai conseguir. Não, é sério, você vai conseguir, não desista. Não desista, essa palavra. Persista seus sonhos que você vai conseguir. Obrigada, Cristiana. Foi uma delícia ter-te aqui. Muito obrigada. Já sabes, a porta está aberta. Volta quando quiseres. Sim, Ok? obrigado pelo Nós convite, estaremos foi um prazer felizes. estar aqui. Obrigada. Então, já sabe, essa foi mais uma conversa com a Beatriz. Falamos de nutrição, falamos de comida, falamos de coisas boas. Fique conosco que você não se vai arrepender. Vá ao YouTube, ponha um like, subscreva-se e acompanhe-nos. Um abraço, fique bem. Já sabe, ajude sempre o próximo.